Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Estamos, meus amigos, atravessando um turbilhão energético de várias informações, várias coisas incríveis que estão sucedendo simultaneamente. Um grande momento, um tsunami energético. E também de convergência dentro da geopolítica, dentro da ciência, para uma grande mudança, uma grande ruptura. Lembrando que há pouco a Rússia anunciou um medicamento, já vai ser lançado para rejuvenescer as pessoas. Eu não estou brincando. Então isso aqui já é o prelúdio das tecnologias médicas revolucionárias. Claro que será a ponta de lança para o lançamento das MedBeds. Tudo está sendo devidamente engatilhado. Geopolítica em transformação. O fim da meba globalista, para não usar outro nome, e a nova, segundo Kirill Dmitriev, que é o enviado especial russo nas Américas. Pois é, a coisa está se afunilando cada vez mais, num ritmo frenético, alucinante. Não dá tempo nem para piscar. Javier Milei, presidente da Argentina, diz que está em progresso para reaver as Malvinas. E parece, pelo menos, existem vários indicativos que tem apoio do loirão. E o Stammer, o Reino Unido, não está nem um pouco feliz, obviamente. A estratégia do medo dos globalistas. Pois é. O padrão internacional para desencarnar cientistas que estão desenvolvendo sistemas de propulsão avançada, que estão associados também com a questão ufológica, estão ocorrendo também o mesmo padrão. Ora vocês, na China, não é só nos Estados Unidos, não. Cientistas chineses também estão desaparecendo e sendo desencarnados, obedecendo rigidamente o mesmo padrão dos Estados Unidos. Lembrando que estamos lidando com uma organização transnacional que não obedece fronteiras. Então, é natural que eles tenham o mesmo procedimento, o mesmo padrão no mundo inteiro. Tim Burchett fez uma entrevista fantástica com o Albacena novamente. Aliás, isso está virando, está cada vez mais comum, né? E declara guerra à organização secreta. Não estou brincando, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. A batalha invisível pelo controle das tecnologias. Jesse Michels. Essa parte eu não sei se eu vou poder transmitir tudo o que eu quero, todas as pautas nessa noite. Por isso, nessa edição será uma corrida, meus amigos, porque eu tive que selecionar o que passar para vocês, porque é muita informação. O portal que se repete a cada 2.000 anos, 12.000 anos, tá? 12.000 anos, está ocorrendo exatamente neste momento. Uau! Stephen Burns. Informação impactante. O alinhamento que não ocorre há 12.000 anos, dia 24, e vai persistir até o final do mês. A convergência profética das profecias. Impressionante. Um estudo aqui, meus amigos, muito bem abalizado, com várias fontes responsáveis, credíveis, que demonstram que estamos, de fato, vivendo num momento singular da história da humanidade. Eu peço encarecidamente o like antecipado para que mais pessoas possam, para aumentar o alcance do vídeo, para que mais pessoas possam também absorver, né, chegar a esta mesma informação. Tá ok, meus amigos? Gratidão infinita. E aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto, você fica sabendo, realmente você fica bem informado de tudo que ocorre no mundo sobre a transição
planetária e a revelação, que é a cereja do bolo. Pois bem, sem mais delongas, vamos então decolar a espaçonave, só alguns detalhes rapidamente aqui, e já vamos decolar a espaçonave com muitas pautas, mas são muitas pautas, uma melhor do que a outra. Pois bem, vamos lá, decolar a espaçonave. Aqui, meus amigos, fantástico, realmente extraordinário. Tá aqui para você, deixa eu confirmar se está tudo ok, parece que está tudo ok. Presidente russo, né, vírgula, Dmitriev, que é o enviado russo especial do Putin, afirma que os países cooperarão assim que o mundo derrotar o vírus globalista. Ele usou essas palavras. Geopolítica em transformação. O fim da meba globalista e a nova ordem global. E quem está falando isso com todas as letras é nada mais, nada menos que o enviado especial do presidente do URSS, Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto, da sigla RDIF. Foi direto, incisivo. Foi direto ao ponto, sem rodeios. Os países só voltarão a cooperar de verdade quando o mundo derrotar a cabeça da serpente, ou seja, os globalistas. E ele deixa bem claro que estamos em guerra. Fato. Imagine Rússia, Estados Unidos e China, palavras dele, não são minhas. União Europeia, Índia e outras nações trabalhando juntas em harmonia, depois que superarmos o globalismo, declarou Dmitriev. Que coisa impressionante. Esse homem é bem próximo, é bom salientar aqui, que ele é bem próximo do Putin e ele dispõe de informações privilegiadas. Ele respondia às declarações, no caso do Manuelzinho, que vocês conhecem muito bem, que é o presidente francês, globalista todavia, toda a vida, ele que foi, né, aliás, ele é cria dos Rothschild, né, não vou entrar nem no mérito aqui, uma história longa, que sugeriu uma suposta aliança entre Estados Unidos, ele falou de uma aliança, olha que interessante, uma aliança, ele falou isso abertamente, inclusive saiu no Sputnik Internacional, essa matéria, uma aliança entre Estados Unidos, Rússia e China contra a Europa. Melhor, contra o globalismo. Lembrando que a Europa, infelizmente, é um dos últimos redutos do globalismo mundial. Ou seja, as grandes potências precisam primeiro derrotar o globalismo, para depois negociar suas respectivas esferas de influência. Vamos colocar legendas aqui, na declaração do Kirill Dmitriev. Dar mais clareza, mais luz. Esse processo está acontecendo agora, meus queridos, de forma simultânea, em múltiplas frentes diferentes. Isso aqui é fantástico, porque o Kirill Dmitriev confirma o canal Demis Viana Mundo Secreto. A gente já tem afirmado isso inúmeras vezes em outras edições, e agora fomos realmente endossados pelo enviado especial do URSS, que é o Kirill Dmitriev. Frente econômica e o golpe de Loirão. A Operação Fúria Econômica de Loirão é uma extensão da Operação Fúria Épica. O objetivo realmente é destabilizar e retirar, substituir o poder dos antigos dominadores globais. Está desferindo golpes pesados contra o coração financeiro do globalismo, especialmente as grandes seguradoras dos bancos de Londres. Inclusive, isso já foi mencionado aqui em outras matérias do canal, em edições anteriores. Então, o próprio secretário do Tesouro, Scott Bessent, está oferecendo seguros mais baratos e proteção para os petroleiros, que agora podem realmente sair do jugo dos globalistas e de sua manipulação. Aliás, eles usam esse dispositivo para manipular o mercado, né, que manipula a economia mundial. Ao mesmo tempo, avança a disputa estratégica com a China pela partilha da área de influência. Então, são duas coisas distintas.
Uma coisa são os interesses nacionais de cada nação. Então, os Estados Unidos têm seus próprios interesses nacionais, a Rússia, assim como a China. Porém, eles estão unidos contra um inimigo, um adversário comum. E qual seria esse adversário comum? O globalismo. Inclusive, isso foi confirmado pelo próprio presidente da França. Ele mesmo falou, existe uma aliança entre Rússia, Estados Unidos e China contra nós, a Europa. Não contra a Europa, contra o globalismo. Porque, queira ou não, a Europa é o reduto, é o último reduto do globalismo mundial. É lógico que existem outros polos também, mas o principal, né? Principalmente tem algum polo aqui, né? Existe um polo ainda na América Latina, que você já deve conhecer, existem outros polos em outras partes do mundo, mas o principal polo, com certeza, é a União Europeia, sem sombra de dúvida. Frente diplomática, a cúpula do G20 em Miami. Para quem não sabe, inclusive saiu aqui no Zero Hedge, essa matéria, haverá a cúpula do G20 no final deste ano, no dia 14 ao dia 15 de dezembro de 2026. De forma surpreendente, o Kremlin celebrou o convite feito a Putin para a cúpula do G20 em Miami, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2026. No Trump National Golf Course, Loirão destacou a presença de Putin é muito útil. Olha só que coisa impressionante. É bom frisar aqui. O Loirão falou, a presença do Putin é fundamental, é muito útil. Que coisa. O foco oficial, desencadear prosperidade econômica, eliminando regulamentações excessivas. Regulamentações excessivas que os globalistas querem para tirar, né, subtrair os direitos individuais, né, e enfiar goela abaixo a Agenda 2030, né, para que as pessoas possam consumir insetos e outras coisitas más, controlar as pessoas, sistema de crédito social, fim da privacidade, fim da liberdade, né, liberando energia barata. Interessante essa pauta aqui. Achei bastante oportuna. Liberando energia barata. Claro que não pode falar ainda energia livre, mas a gente já sabe do que se trata. Investimento em novas tecnologias. Novas tecnologias, nós podemos aqui entender, interpretar como entrega de novas tecnologias, a revelação, muito provavelmente, um claro sinal de enfraquecimento do globalismo europeu até o fim de 2026. Já é um pré-anúncio. Com certeza. A arte da negociação em ação. Enquanto isso, Loirão segue demonstrando sua maestria após cancelar uma viagem relacionada ao Paquistão, ao Irã, e recebeu apenas 10 minutos depois um acordo muito melhor, como ele mesmo disse. Então havia uma delegação americana, né, que iria até o Paquistão. De última hora, o Loirão falou, ninguém vai lá. Ninguém vai. Na sequência, depois de 10 minutos, segundo o próprio Loirão, um acordo muito melhor veio do regime. Lembrando que o regime está totalmente rachado. Eles nos deram um documento que deveria ter sido melhor. Curiosamente, imediatamente após o cancelamento da viagem dos negociadores americanos, recebemos um novo documento muito melhor, uma proposta melhor. Que coisa. O resultado foi praticamente imediato. Recado claro, o Irã não pode ter brinquedinhos nucleares. Que coisa. E está aqui a postagem para vocês, a fonte na tela. O cenário atual. Estamos diante de aliados táticos contra o globalismo, mas ainda divergentes quanto aos termos da futura partilha do mundo. Por isso que a maioria dos analistas acaba batendo cabeça. Mas eles parecem amigos e ao mesmo tempo eles brigam, eles têm divergências. Claro, uma coisa são os interesses nacionais dos países e outra é o inimigo comum que tem que ser combatido. Então são coisas totalmente distintas. E lembrando que nessa partilha é normal da natureza humana, sempre alguém quer levar vantagem sobre o outro.
Então seria muito fácil chegar, olha, Xi Jinping, você fica com essa parte, eu fico com essa parte, Putin, você fica com essa parte e tá tudo certo. Claro que não. Claro que não. Sempre haverá alguma divergência. Por isso que existe essa suposta disputa entre eles. Até mesmo eles trocam farpas entre si. Só que o próprio Kirill Dmitriev deixou bem claro. Nós temos um inimigo comum. E o próprio Emmanuel Macron confirmou na sua última declaração. Então, agora, se alguém tinha dúvida do que realmente está sucedendo no mundo, com certeza as suas dúvidas foram dissipadas. Então, está tendo sim uma partilha do mundo. E o próprio Emmanuel Macron reconheceu isso publicamente em sua declaração. Já ficou subentendido. Para bom entendedor, né, meia palavra basta. A ameba globalista está sendo combatida em várias frentes ao mesmo tempo. Tudo indica que 2026 será o ano decisivo. E aqui eu não estou marcando data. Em dezembro tudo está resolvido. Não. Mas é possível. Ok? Porque, queira ou não, estamos numa batalha. E numa batalha existem muitas variáveis. As coisas mudam. Batalha não existe script pronto. O que existe são estimativas, que são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você apresentar estimativas do que pode acontecer mediante aos fatos presentes, mediante ao quadro apresentado no momento. E outra é confirmar que vai acontecer exatamente assim. Ok? Pois bem. Para o surgimento de uma nova ordem. Não a ordem globalista, mas a nova da aliança. O tabuleiro está se rearranjando. Velhas estruturas caem. A nova ordem global surge. Você está acompanhando esse grande virada geopolítica? O que acha que vai acontecer até o final de 2026? Lembrando que um enviado aqui, russo especial, o Kirill Dmitriev, com certeza, isso é uma obviedade, detém informações privilegiadas. Mesmo ele que é bem próximo do Putin e da FSB, é da inteligência russa. Dando continuidade. Olha só isso aqui, que surpreendente. Isso é surpreendente. Inteligência britânica aqui, fonte para vocês. Tá a fonte na tela. Quando eu vi isso, falei, mas será que é verdade mesmo? Fui confirmar que é verdade. Javier Milei, presidente da Argentina, reafirma a reivindicação sobre as Malvinas, enquanto o alinhamento Estados Unidos e Argentina se aprofunda com a visita do Departamento de Estado. Milei ali alinhadinho com o loirão. A Argentina toma uma atitude ousada em relação às Malvinas, poucas horas depois de os Estados Unidos reafirmarem sua neutralidade na disputa pelas Malvinas. Lavou as mãos. Nós falamos, esse negócio da disputa das Malvinas, lá na Argentina, na América do Sul, nós estamos aqui lavando as mãos. Não vamos apoiar, em outras palavras, não iremos apoiar o Reino Unido, que sempre foi aliado dos Estados Unidos, né, historicamente falando. Só que agora, a gente sabe, né, isso sempre foi assim. Né, o Reino Unido praticamente foi tomado pelo globalismo, ainda mais com esse novo chanceler. Apesar que os anteriores também eram todos alinhadinhos com o globalismo. O porta-aviões SS Nimitz chegou às águas territoriais argentinas e Stammer está em pânico. A pedido pessoal do presidente Milei, Milei emitiu um decreto de emergência para os exercícios navais conjuntos. Exercícios navais conjuntos dos Estados Unidos na costa das Malvinas. Isso é uma provocação. É claro. Vou dizer que não, porque isso é um exercício, um exercício de rotina, mas ficou estranho, né? Pegou mal, pegou muito mal. E queira ou não, acaba sendo uma provocação. Isso acaba causando um mal-estar. Isso deixou o governo britânico visivelmente abalado. Está branco o Stammer nesse momento. Stammer continua a destruir nossa outrora grande nação, uma decisão idiota de cada vez. Que coisa. Impressionante. E tá aqui para vocês a matéria, detalhes.
O presidente Javier Milei reafirmou na sexta-feira, agora, a reivindicação de soberania da Argentina sobre as Ilhas Malvinas e diz que seu governo está fazendo progresso sem precedentes. A gente sabe que a Argentina sozinha não teria essa ousadia toda. Tá? Então é muito possível, aliás, existem indícios fortíssimos de um apoio aqui do titio Loirão. Horas depois do vazamento de um memorando interno do Pentágono, que considera a revisão de apoio diplomático dos Estados Unidos ao Reino Unido sobre o arquipélago como retaliação pela recusa de Londres em participar da operação militar contra o Irã. Ah, vocês não quiseram ajudar? Agora tem desculpa perfeita. Olha, não quero nem saber sobre as Ilhas Malvinas. Se vira que o filho é seu. E tem mais. Eu vou ali apoiar o Milei, possivelmente. E ele está indicando isso com esse exercício em conjunto, ali pertinho do arquipélago, junto com a Marinha Argentina. Que coisa. Estamos fazendo todo o possível para resolver as Malvinas. A Argentina, a soberania é inegociável, mas deve ser tratada com prudência e inteligência, fecha aspas. Disse Milei em entrevista ao canal digital Neura. O presidente citou o general americano George Marshall, abre aspas, um cabeça fria a serviço de um coração ardente, fecha aspas, para descrever a abordagem de seu governo e enfatizou que a questão tem sido sistematicamente levantada por sucessivos ministros das Relações Exteriores, Diana Mondino, o Geraldo Wetten e o atual ministro Pablo Giorno. Abre aspas, não há fórum em que não levantemos a reivindicação e estamos obtendo apoio sem precedentes como a do Chile, afirmou, fazendo alianças. Mas com certeza a principal aliança aqui, né, o principal aliado que vai fazer diferença nessa pretensão do Milei é o próprio Estados Unidos. É isso que vai pesar no final, na balança. E tá aqui as postagens para vocês com as devidas, as respectivas fontes. Estados Unidos reforçam, os Estados Unidos forçaram a Grã-Bretanha a permitir a venda de F-16 para a Argentina. Esses F-16 vieram da Dinamarca. A Grã-Bretanha, o Estado falou, não pode vender. Né? Falou, não, vai vender sim, acabou. Para intimidar você. Que coisa. Que coisa. Que coisa impressionante. O Stammer, a Grã-Bretanha estão encurralados. Javier Milei elogia o progresso na captura das Ilhas Malvinas e afirma, estamos fazendo todo o possível para trazê-las de volta para as mãos argentinas. Fecha aspas. Que reviravolta. O mundo está mudando e mudando muito rapidamente. Com certeza. Um novo cenário, um novo quadro geopolítico está se desenhando diante dos nossos olhos. Uau! Espetacular. A estratégia do medo, a revelação demoníaca como cortina de fumaça. E é uma pena que muitas pessoas, outrora aliados do Loirão, agora estão se mostrando totalmente desconectados da realidade, sem falar dos traidores de plantão. A correspondente da Casa Branca, Brian Graham, acaba de soltar uma bomba. Segundo ele, o povo americano não consegue lidar com a verdade sobre os OVNIs. Ninguém vai suportar isso, as pessoas irão surtar. Segundo ele. Sua descrição, forças demoníacas vivendo entre nós. Aí não dá, né? Pleno século XX com a cabeça da Idade Média. Pior que tem muita gente assim. Ligados aos UAPs. Em suas declarações, Graham citou pessoas que estão infringindo contra as suas próprias vidas, suspeitos de cientistas e casos desaparecidos. E esses casos dos cientistas desaparecidos é tudo coisa do capeta, segundo ele. Quer dizer, Loirão, manda embora, cidadão. Uma pessoa com uma cabeça dessa não pode ocupar um cargo de correspondente da Casa Branca. Sinceramente, demita o quanto antes. Não tem condição com uma mentalidade arcaica dessa. Arcaica, totalmente obsoleta, fanatizado. Com justificativa para... porque é um argumento pífio, ridículo, não dá nem para comentar um argumento desse. Não, os cientistas estão desaparecendo porque é coisa do capeta. Coisa do capeta.
E se revelar os OVNIs, o mundo vai ficar encapetado de vez. Que argumento impressionante. Eu realmente estou assim, pasmo. É claro que eu estou sendo irônico. Com justificativa para reter informações, enquadrando o fenômeno como uma batalha espiritual, não como uma mera tecnologia avançada. O mesmo discurso, as mesmas máscaras. Já não bastava o grupo Collins, lembrando que o grupo Collins é um grupo de militares, foi denunciado pelo Eric Burson, pelo Tim Burchett. Tem matéria, inclusive, do Liberation Times, do Christopher Sharp, falando, denunciando esse grupo Collins. São militares fanatizados que acreditam que os extraterrestres são demônios. E estão influenciando várias pessoas e congressistas nos Estados Unidos, sem falar da grande mídia, tentando vender essa ideia. Lembrando que esse grupo é filiado, faz parte dos M12. Militares que associam entidades não humanas a demônios. Tucker Carlson, por exemplo, com certeza deve ser o agente, por certo, desse grupo Collins, porque ele é uma pessoa culta. E quando você vê uma pessoa culta falando bobagens, pode ter certeza que tem alguma coisa por trás, que reforça a mesma psiopse de engano. Agora temos também a Major Taylor Greene. Major Taylor Greene, que terrível, o que você se tornou, minha querida. Eu admirava a senhora, gostava mesmo da sua pessoa. Mas, infelizmente, de um tempo para cá, você, olha, decaiu de forma deprimente. Que coisa terrível. Porque existe uma combinação terrível, meus amigos, a pior combinação de todas, quando a ignorância se encontra com a soberba. E ela tem os dois, é ignorante e arrogante. Aí quando a pessoa é ignorante e arrogante, você pode esperar o pior. E é justamente isso que está acontecendo. Associada a Greene, ecoando a mesma narrativa. Lembrando que agora ela é totalmente contrária ao Loirão. Falou que o Loirão está trabalhando para o mal. É a pessoa desinformada. Também com essa cabeça, mas esperar o quê? Ou seja, eles se valem do fanatismo religioso, da ignorância, do medo do desconhecido, para manter o status quo, reter tecnologias suprimidas e impedir a verdadeira divulgação. A cortina de fumaça. A narrativa do capeta é uma ferramenta clássica de controle. É porque é coisa do capeta. Quando o desconhecido é rotulado como maligno. Medo do desconhecido. É fácil rotular como maligno, ainda mais com uma massa ignorante. A população cede o poder a quem supostamente pode protegê-la. O medo justifica o sigilo. O sigilo esconde as tecnologias. Estão entendendo? Esta é a jogada. O medo justifica o sigilo e o sigilo esconde as tecnologias. E as tecnologias permanecem na mão de poucas pessoas, de um monopólio, de uma organização criminosa ilegal. Na verdade, os senhores que ficam disseminando essa desinformação são cúmplices desses criminosos. Essa que é a verdade. Não se engane, isso nunca foi sobre proteger a humanidade. Sempre foi sobre controlar o que ela pode se tornar. Uma civilização interestelar, nível Star Trek. A verdadeira batalha. A batalha espiritual não é contra demônios, é contra o medo que eles tentam plantar. Enquanto debatemos anjos e demônios, eles continuam lucrando com petróleo, dívida e segredos enterrados sob o gelo e desertos. Transparência total, tecnologia livre sem mais desculpas. Demis Viana. E faço minhas palavras do Tim Burchett. O povo vai saber lidar com isso. Chega de segredos. Precisamos dar um salto evolutivo. Pois bem. E aqui, meus amigos, padrão internacional de desencarnes de cientista, a mesma mão invisível atua nos Estados Unidos e na China. A mesma coisa está acontecendo. O mesmo padrão se repetindo. E está aqui a matéria para vocês, para os senhores e para as senhoras. Mistério de cientistas desaparecidos ganham repercussão global. 20 pesquisadores desencarnados ou desaparecidos nos Estados Unidos e na China, enquanto o FBI investiga os desencarnes suspeitos.
O mesmo padrão se repete na China. Enquanto nos Estados Unidos uma onda de desencarnes e desaparecimentos de cientistas de elite em áreas de propulsão exótica, então todos estão relacionados com propulsão exótica, que eles têm em comum? Todos estavam em projetos, envolvidos em projetos de propulsão exótica, até mesmo de energia livre, antigravidade, e também estavam associados à questão ufológica. Fusão nuclear e UAPs geram investigações federais. O mesmo fenômeno sombrio se repete do outro lado do mundo. No caso, a China. De acordo com a reportagem do Newsweek, pelo menos 9 cientistas chineses, 9, nos Estados Unidos já são 13, na China são 9, de alto nível, desencarnaram em circunstâncias misteriosas nos últimos anos. Os casos envolvem especialistas em hipersônicos, inteligência artificial militar, defesa espacial e microeletrônica, sistemas de drones e segurança de dados. Todos campos estratégicos para avanço tecnológico da China. O caso mais alarmante na China, prestem atenção, é desse rapaz aqui que está na foto para vocês. Bem aqui, onde eu estou passando com o mouse. Feng Yang, 38 anos apenas. Professor da Universidade Nacional de Tecnologia da Defesa da China, especialista em simulação de IA para cenários militares, desencarnou um estranho acidente de carro às 2h35 da manhã do 1º de julho de 2023. Seu desencarne foi descrito como sacrificado no cumprimento do dever. Que estranho. Estranho isso aí. Relatório estranho. Essa nota é bem esquisita. Vamos convir aqui, meus amigos. Bem esquisita mesmo. Sacrificado no cumprimento do dever. Essa é a nota do governo? Uma linguagem tipicamente reservada para soldados encarnados em combate. Shang Shaoxin, 62 anos, especialista em satélites meteorológicos, militares e sistemas de alerta precoce. Também se foi em 2024. Fang Danin, 68 anos, principal nome do programa chinês de armas hipersônicas, desencarnou em circunstâncias não totalmente esclarecidas durante uma viagem de trabalho à África do Sul, em fevereiro de 2026. Isso aqui é mais recente. Zhang Dambi, 47 anos, também. Mesmo padrão, em janeiro de 2025. No artigo no Newsweek, destaca que esses cientistas trabalhavam em tecnologias de ponta, como forte aplicação militar. Muitos tinham conexões com universidades americanas. Conexões também com cientistas americanos. Interessante esse dado aqui. As explicações oficiais, acidentes de trânsito, doenças repentinas e causas não reveladas, começam a soar cada vez mais suspeitas. Muito suspeito mesmo. Para entender isso, você precisa entender o tabuleiro do jogo. E o que nós estamos combatendo, que a maioria não sabe. Se você não sabe o que está combatendo, você vai ficar totalmente desorientado. Totalmente desorientado. E suscetível ao quê? À desinformação. Uma organização que não respeita fronteiras, como bem disse Dr. Steve Greer, mas não quer acreditar no Dr. Steve Greer, não precisa não, só acreditar no Dennis Sherry. Richard Dolan, que são da mesma opinião. Eles que são os maiores pesquisadores do mundo. E também, se não quiser acreditar em nenhum dos três, pelo menos no Tim Burchett e no Eric Burson. Porque eles confirmam. Da mesma forma que tentaram ocupar drones misteriosos, por origem estrangeira, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses drones misteriosos, porque eles não param. Não param. Inclusive, o próprio Chris Bradsoe fez uma nota, uma postagem, falando, meus amigos... Ixi, a cachorrinha ficou para fora aqui. Falando uma nota, meus amigos... Eliette, a Belinha tá lá fora latindo. Fez uma nota, meus amigos, falando que uma base militar inteira foi paralisada por causa de drones. Claro que são drones. Parou de funcionar. As coisas estão acontecendo num ritmo alucinante. O que vemos agora é um padrão internacional claro. Cientistas envolvidos com propulsão exótica, engenharia reversa e fenômenos de ponta estão sendo eliminados tanto nos Estados Unidos quanto na China.
Um pesquisador anônimo de think tank ocidental afirmou a Newsweek, presta atenção, as áreas que estão... Ali a gente vai dar um jeitinho que a Belinha... Tá aqui. As áreas que estão sofrendo perda são as mesmas em ambos os lados. Hipersônicos, IA militar, simulações de tecnologia de enxame, coisas que realmente podem fazer a diferença. Fecha aspas. Os encarnes totalizam cerca de 20 cientistas, 11 nos Estados Unidos e 9 na China. Na verdade, chega o número aumenta, né? Porque teve um outro recente, então, total dá mais de 22, mais ou menos. Uma combinação que levanta questões alarmantes sobre seu trabalho é o fio condutor. O FBI já está investigando os encarnes do território americano. A questão central é simples e aterradora. Existe uma organização transnacional clandestina por trás disso. Uma rede que não obedece a bandeiras, fronteiras ou governos. Ela opera acima das nações. Obviamente. Então, a mesma organização que está efetuando esses desencarnes, desaparecimentos nos Estados Unidos, é a mesma organização que também atua na China. Sem a supervisão do governo eleito. Uma organização transnacional que não respeita fronteiras. Uma organização clandestina. Como bem disse Tim Burchett, um governo paralelo. A nível mundial. O medo da caixa de Pandora. E está aqui para vocês, CNN Internacional. Estados Unidos investigam o desencarne de cientistas ligados a pesquisas aeroespaciais. O medo que move essa organização é evidente, iminente. Divulgação de documentos classificados pode comprovar a engenharia reversa. Entendam isso. O que eles têm medo é que, sendo comprovado a engenharia reversa através de cientistas, tem a entrega das tecnologias. Energia livre, medbed. Este é o grande medo desses senhores. E eles estão desesperados, metendo os pés pelas mãos. Engenharia reversa bem-sucedida e tecnologia não humana. Eles temem que cientistas brilhantes, como os que trabalhavam em propulsão exótica, possam refutar a narrativa oficial de que nada foi alcançado, ou que tudo ainda está em estágio inicial. Eles podem comprovar que realmente a tecnologia reversa foi alcançada com sucesso. Como bem disse Uri Geller, talvez estejam eliminando cientistas que poderiam derrubar a narrativa que eles querem sustentar. Minhas habilidades vêm de uma conexão com inteligências não humanas, afirma Uri Geller, que há décadas alega contato com extraterrestres. Lembrando que o Uri Geller fez parte do projeto Stargate, de visão remota. É um agente psíquico, assim como o JP, entre outros. Ele foi um dos principais agentes psíquicos, junto com Pat Price e Ingo Swann, do projeto Stargate dos anos 70. Presidido por Hal Puthoff e Russell Targ. A mesma mão invisível atua nos Estados Unidos e na China. Estamos na batalha final. O desespero dessa organização clandestina é nítido. Quanto mais a verdade se aproxima, mais agressivo fica a política de eliminação. Claro, o medo aumenta. Quanto mais próximo, e estamos bem próximos mesmo. Seja nos Estados Unidos, na China ou qualquer outro lugar, o objetivo é o mesmo, manter o controle absoluto sobre tecnologias que poderiam transformar a humanidade. A caixa de Pandora está se abrindo. E essa rede sem fronteira sabe que quando a engenharia reversa for comprovada publicamente, seu império de segredo e mentiras entrará em colapso. Será totalmente destruído. A revelação está chegando. E o medo deles nunca foi tão óbvio como agora. Demis Viana. E, meus amigos, aqui eu tenho um relatório com vários documentos que comprovam a investigação, porque tem uma investigação em curso e as provas estão aparecendo. Os Majestic 12 estão sendo expostos. Provas, documentos estão aparecendo. Sem falar do dossiê do Jesse Michels. E, se essas provas já chegaram na esfera pública, podem ter certeza que o FBI e a inteligência dos Estados Unidos têm muito mais do que isso.
Eles estão sendo caçados e logo serão expostos. Isto é certo. Muitos documentos, muitas evidências, meus amigos, estão sendo reunidas neste instante. E isto porque eu pesquisei e consegui reunir todas essas evidências. Então nós podemos garantir para os senhores e para as senhoras que as provas estão sendo reunidas. E eles serão expostos. Só que esse estudo é gigantesco. Então eu vou deixar para terça-feira, porque senão eu não vou entrar no assunto principal da noite, que é sobre as forças exógenas. São múltiplos slides. Ok? Pois bem. Mas eu já dei uma prévia aqui para vocês entenderem do que se trata. 2026, a convergência das profecias, Egito, os Hopi americanos, os indígenas americanos e a estrela vermelha. Prestem atenção nesta convergência harmônica, perfeita, de múltiplos dados, de múltiplas fontes diferentes. Prestem atenção. Isso aqui que eu estou oferecendo para vocês é um especial. Portanto, parem tudo o que vocês estão fazendo nesse momento. E eu peço encarecidamente, e prestem atenção. Se você tem dúvida que algo grande está sendo preparado em várias frentes diferentes, com certeza as suas dúvidas serão elucidadas nesse momento. Chris Bledsoe fez uma declaração que continua repercutindo forte. Acho que todos aqui conhecem o Chris Bledsoe. Chris Bledsoe, que é um canalizador, que é consultado pela CIA, NSA e as inteligências dos Estados Unidos, assim como congressistas norte-americanos. É uma longa história. Ele que é autor do livro OVNIs de Deus. Há 2 ou 3 coisas acontecendo simultaneamente no Egito este ano, que podem mudar a história da humanidade. Poucas semanas depois, o pesquisador italiano Philip Biondi, PhD, especialista em radar de satélites, anunciou com 100% de certeza a descoberta de uma segunda esfinge enterrada sob o Planalto de Gizeh. Usando dados de alta resolução de radar e imagens acústicas, Biondi identificou uma estrutura com uma cabeça claramente diferente da esfinge conhecida, que seria a esfinge gêmea, que fica na superfície, que fica soterrada, no subsolo. Então são 2 esfinges. Isso gera uma suspeita e parece que agora será confirmado de forma definitiva. Ele revelou ter sido contatado por mais de uma pessoa ligada a projetos do governo egípcio e afirmou: não é uma coisa só, são várias. Este ano é a era da revelação. Que declaração bombástica! Este ano é a era da revelação. Fazendo alusão, provavelmente, ao documentário Era da Divulgação. Que coisa. Do Dan Farah. A profecia Hopi e a estrela vermelha. Ao mesmo tempo, outra antiga profecia ganha força e se alinha perfeitamente com os eventos no Egito. Os indígenas norte-americanos, os Hopi, os Uni. Há muito, isso aí é uma profecia centenária, desde tempos imemoráveis. Centenária não, milenar. Milenar. Há muitos alertas sobre o fim de uma era e o início de outra. Eles falam da Kashina, a estrela vermelha, o purificador vermelho. Primeiro azul, depois vermelho. São 2 estágios. A Kashina azul seria o alerta, a advertência. E o Kashina vermelho seria o quê? O purificador, que iria efetivamente nos levar, nos conduzir para uma nova era, um novo mundo, que surgiu no céu como um sinal de grande transformação. Segundo a profecia, quando essa estrela vermelha aparecer, ela reestruturará completamente a sociedade humana. E está aqui as referências para vocês na tela. A profecia da estrela azul Kashina, da nação Hopi. A alegação de que uma segunda esfinge estaria enterrada sob o Egito geram debate. Após a Kashina azul, Regulus, virá o purificador, a Kashina vermelha,
que trará os dias da purificação. Regulus, a estrela-rei do passado. Existe uma convergência, porque daqui a pouco a gente vai linkar os pontos, por isso que é importante você anotar tudo e prestar atenção em cada conceito. Nós vamos construir nessa noite um verdadeiro mosaico aqui. E vamos ajuntar todas as peças. E elas se encaixam perfeitamente. Então presta atenção nisso. Trabalhadores da luz já registraram em seus celulares uma nova estrela vermelha surgindo pouco antes do nascer do sol. Muitas pessoas estão registrando isso nos seus celulares. Uma segunda estrela. O segundo sol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o segundo sol, que seria Sirius, que está se aproximando. E quem está afirmando isso é nada mais, nada menos que um geofísico, Stephen Burns. Uau! Isso é mais do que espetacular. Uau! A profecia se cumprindo. Incrível. Majestoso. Chris Bradson, que teve contato direto com uma entidade conhecida como a Senhora, a Lady, a Dama, a superconsciência feminina, recebeu uma mensagem precisa. Inclusive, interessante, meus amigos, que existem vários canalizadores, astrólogos, que falam de uma super energia feminina atuando na Terra agora. E nem conhece o Chris Bradson. Vejam a convergência. É impressionante. Eu estava vendo o Stephen Burns falando com uma moça, ela falou, uma super energia feminina está aqui. Astróloga. Moldando o planeta Terra. Na hora eu lembrei da Lady. Na hora. Adão. Se comunica com Chris Bradson desde 2007. E o curou de uma doença terminal. Vários milagres também. Pequenos que foram curados, pessoas que foram curadas na casa do Chris Bradson, várias testemunhas, sem falar de agentes do governo. Muitos milagres. Já falei isso em lives anteriores. Quando a estrela vermelha, Regulus, aparecer no horizonte, no olhar da esfinge, antes do amanhecer, um novo conhecimento chegará à humanidade. Veja, a profecia da dama não tem data, não tem ano. Né? Através de estudos de outras fontes, se chega à conclusão que seja 2026. Então a profecia, ela só tem duas frases, né? 2 parágrafos, bem curtinha mesmo. Um alinhamento cósmico raro de abril de 2026. Essa convergência ganha ainda mais força com um evento astronômico extremamente raro. Em 17 de abril de 2026, ocorreu um poderoso estélio de 7 planetas, Áries, Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Saturno, Netuno e Quirón. Esse alinhamento não acontece há aproximadamente 20 mil anos. E agora, no dia 24, nós teremos um alinhamento de 12 mil anos. Meus amigos, isso aqui é surreal. A passagem do cometa R3, C2025-R3 Pan-STARRS, a última vez que aconteceu foi há 170 mil anos. Os maiores acontecimentos astronômicos do mundo estão todos associados nesse mesmo ano de 2026, ou melhor, no mês de abril. Não tem como ser coincidência. É impossível. É matematicamente impossível. Por mais que você queira. Uau! Somado a isso, estamos vivendo a passagem do cometa C2025-R3 Pan-STARRS, criando uma conjunção planetária única. Segundo o geofísico Stephen Burns, a última vez que essa combinação específica de alinhamentos planetários, mais a passagem do cometa, ocorreu foi em 170 mil anos atrás. Algo único. Essa geometria celeste extremamente rara está carregando intensamente o circuito elétrico global do sistema solar, amplificando as energias cósmicas que afetam tanto a Terra, geologia, terremotos, vulcões, quanto a consciência humana. Duas culturas completamente diferentes, os Hopi na América do Norte e a tradição egípcia antiga, estão transmitindo exatamente a mesma profecia, convergindo no mesmo momento, 2026. Tradicional caixinha estrela azul, sinal de aviso, parece estar dando lugar
ao purificador vermelho. E é bom salientar aqui, deixar bem claro que isso faz parte da profecia original dos Hope. Tudo indica que estamos entrando no clímax dessa grande transição. E o que está por vir? Com certeza, algo grandioso. Algo majestoso. Isso aqui é uma ilustração dessa grande convergência, dessa grande sinfonia cósmica, que não para. Feita em vários estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Já estamos chegando nos últimos estágios. Esse processo se iniciou em 2025. Quem alavancou, quem foi o dínamo, o estopim desse processo foi o 3 e Atlas. Não para mais. A descoberta de uma segunda esfinge Gizé, alinhamento planetário de 7 planetas em Áries, evento de 20 mil anos, passagem do cometa Pan-STARRS com conjunção única, 170 mil anos, aparição da estrela vermelha no olhar da esfinge, revelações sobre tecnologias e conhecimentos antigos. 2026 realmente vai deixar marcas. Estamos testemunhando o alinhamento raro entre profecias antigas, descobertas científicas e eventos celestes. O véu está se rompendo. O novo conhecimento está prestes a chegar à humanidade. A pergunta que fica é: você já está sentindo essa mudança? E muitas pessoas estão sentindo severos sintomas. Dores de cabeça, sonhos lúcidos, principalmente, um dos principais sintomas. E agora, meus amigos, vai vir uma energia fortíssima que vai empurrar as pessoas a tomar uma decisão. Ou as pessoas crescem, ou elas vão decair ainda mais. Para se livrar dos traumas definitivamente e chegar nesse 1% para a mudança do campo morfogenético. Demis Viana, como irei comprovar, com evidências sólidas, concretas, substanciais. E não para por aí, isso aqui é só o começo. Isso aqui vai longe. Senta que vai longe. É muita informação. É muita convergência. É muita convergência harmônica. OVNIs reais. A primeira dimensão histórica e o despertar de 2026. Tudo mudou, coincidindo com o início do conflito com o Irã. Tudo mudou. Porque a partir do momento que começou o conflito com o Irã, o que aconteceu? Simultaneamente. Ao mesmo tempo. Concomitantemente. Os Estados Unidos combateram incursões de drones sobre bases importantes em território nacional após o lançamento da Operação Épica Fúria, ou seja, no Irã. Exatamente no mesmo instante. Começou o quê? Um surto de OVNIs nos Estados Unidos que se arrastou até a Europa. É claro que não é coincidência. Não são drones comuns. Pela primeira vez na história, a fonte aqui para vocês. Matéria oficial. Objetos voadores não identificados, OVNIs, conseguiram paralisar operações de uma base militar americana. Paralisou a base. Porque eles não podem ser rastreados, não podem ser parados. E estão fazendo de bobo o melhor sistema de vigilância do mundo. E o próprio país está admitindo isso. O alerta vem forte de Chris Bradson, que liga diretamente esse fenômeno nas suas profecias de 2012, sobre o novo conhecimento que chegaria a partir de 2026. Que foi mal interpretado. Infelizmente. Está aqui a postagem original para vocês do Chris Bradson. Aqui. Bradson relata que OVNIs interferiram nas operações da região de Cherry Point, na Carolina do Norte, uma base importante, militar, interrompendo atividades de forma que os militares não conseguiram impedir, nem explicar. Mas não para por aí. Incidente em Baxdale, vamos juntar as peças aqui. Vulnerabilidade nuclear exposta. Logo após o conflito com o Irã, Baxdale Air Force Base, em Louisiana, lar de bombardeiros B-52 e do comando nuclear, foi invadida durante quase uma semana, a partir de 9 de março de 2026. Ondas de 12 a 15 drones, ou melhor, orbes de luz interdimensionais, altamente sofisticados, sobrevoaram áreas restritas.
E tá aqui a matéria confirmando. Drones misteriosos realizam manobras evasivas sobre importante base aérea de Louisiana. OVNIs reais e a primeira admissão histórica e o despertar de 2026. E quem está por trás disso? A superconsciência feminina. Ela tem um plano. Só que o plano dela não é como nós imaginamos. Estamos tratando de uma consciência interdimensional, que não está presa ao espaço-tempo. Ela vê o processo, ela vê um cronograma já feito. Passo a passo. Construído no tempo. E para ela, isso já está resolvido. Não é que vai resolver, já resolveu. Pena que nós não temos essa compreensão, porque estamos presos ao quê? Ao tempo linear, da terceira densidade. Mas se você tem conhecimento, se você tem vibração elevada, isso fica claro como a luz do sol. Formações organizadas, longo alcance e resistentes a sistemas de interferência. Nada pode abater esses orbes. Mas não para por aí. A Força Aérea admitiu não conseguiram fazer nada para pará-los. A Força Aérea mais sofisticada do mundo, que é a americana, diz: nós somos totalmente impotentes contra esses drones. Não podemos fazer nada. Não é brincadeira, admissão aqui oficial. Confessar, somos totalmente impotentes contra essa força majestosa. Vulnerabilidade crítica exposta no coração da defesa nuclear americana. O padrão global explodiu. A partir do mesmo conflito, o fenômeno se espalhou rapidamente. Drones misteriosos sobrevoaram a residência do secretário de Estado e do secretário de Defesa. Está aqui. Drones são identificados, foram avisados sobre base militar dos Estados Unidos que abriga Rubio e Pete Hegseth. Estão sendo monitorados. Aliás, todos estão sendo monitorados nesse momento. Também aparece sobre residente em reserva de ouro da ex-rainha da Holanda. Está aqui. Pois é. Cientistas sendo cancelados ou desaparecendo em meio de investigações federais. Bolas de fogo anômalas riscando os céus. Aqui para vocês. Inclusive no Brasil. E a maioria delas é totalmente atípica, como demonstrou Stephen Burns. Bolas de fogo. Porque um asteroide normal, um meteoro normal, ele vai descendo. Esses não, vão em linha reta e se desfazem no ar. E podem ser vistos de dia. E são brilhantes. Totalmente anômalos. Anomalia da ressonância Schumann. Persistente. Está aqui para vocês. Não para. Desde fevereiro. Anomalias persistentes. Sinistro. O FBI investiga a ligação entre cientistas encarnados desaparecidos, inclui físico português. Então, os seres interdimensionais, eles enxergam o processo. Alguém vai dizer assim, mas por que não resolve de uma vez? Não. Porque precisa da participação humana. Eles trabalham na linha do tempo. E quem faz acontecer somos nós, humanos. E tem certas coisas que, infelizmente, a humanidade tem que passar para crescer. Para aprender. Para evoluir. Para progredir. Para amadurecer. Compreender? Mesmo porque, para esses seres, a morte não existe. Devia ser a mesma coisa. Nós também deveríamos ter a mesma compreensão. Mas a maioria não tem. É a transcendência. Michael Salla. Agora está confirmado que OVNIs foram encontrados orbitando a Terra antes do lançamento dos primeiros satélites de 1957. O Major Dorothy Cale escreveu sobre isso em seus livros e confirmou que se tratava de naves-mães. George Adamski foi grande contatado da década de 40, década de 50. Ficou famoso por tirar fotos dessas naves-mães e até 5 naves exploradoras emergindo delas, ou seja, sondas. Lembrando que a própria doutora Beatriz Villarroel, que confirmou os objetos transientes, que são, na verdade, a gente sabe, OVNIs.
Meus amigos, em Los Alamos, onde o George Adamski observava esses OVNIs, era o observatório que foi identificado os objetos transientes. E confirma a veracidade dos avistamentos e do testemunho do próprio George Adamski. Corrobora com o George Adamski. Astrofísicos encontraram evidências nos Estados Unidos, fenômenos. Por que astrofísicos? Porque não é mais a doutora Beatriz Villarroel, são vários cientistas que conseguiram reproduzir os mesmos resultados. Em placas fotográficas antigas, algo parece ter orbitado o nosso planeta antes mesmo de termos satélites. Essa descoberta foi confirmada por fontes independentes. Mesmo assim, os cientistas têm receio de falar sobre o assunto. Mesmo com essas provas robustas. Doutora Beatriz Villarroel. Mas isso é temporário. Enquanto isso, David Grush, grande David Grush, que roubou a cena em 2023, 2024 no Congresso dos Estados Unidos, denunciante. Olha só isso aqui, meus amigos. David Grush, revelação bomba. A divulgação sobre OVNIs será um pouco desconfortável, uma pílula difícil de engolir. Ele disse a Jeremy Corbell: temos observado sinais nos céus, aparece ser uma forma de inteligência não humana senciente. O universo está repleto de vida. O governo tem muita informação. Será um pouco desconfortável e algumas verdades serão difíceis de engolir. Mas no fim das contas, é bom divulgar isso para que as pessoas possam entender o universo. O que isso significa para a humanidade? Você está preparado para essa revelação? Com certeza vocês estão preparados. David Grush falando já aqui, dando uma prévia, já mostrando que a divulgação está batendo as portas. E será algo difícil de assimilar, principalmente para as massas incautas. Enquanto isso, olha tudo acontecendo ao mesmo tempo. Daily Mail, acabou de sair. Cientistas russos estão desenvolvendo o primeiro medicamento do mundo para retardar o envelhecimento. Vai deixar você novo de novo. Rejuvenescer. O tratamento da juventude. Acho que é a fonte da juventude, agora isso aqui é ciência. Meses depois de Putin ter discutido a possibilidade de viver até 150 anos. Eu trouxe essa postagem, essa matéria. Acho que foi uns 4, 5 meses atrás, acho que faz algum tempo. O Putin brincou, logo, logo nós vamos viver 150 anos. Eu vou ficar muito tempo no poder, ele falou. Pelo menos até os 150 anos. Estamos desenvolvendo, muito próximo de desenvolver algo revolucionário. Pois bem, isso já está acontecendo. Saiu na Daily Mail essa matéria. Isso aqui já é o prelúdio, o pré-anúncio das Mad Bets. E tem gente falando que nada está acontecendo. Está aqui, fonte oficial. Saiu na Daily Mail, que é um principal portal de notícia do Reino Unido. Cientistas russos estão desenvolvendo o primeiro medicamento do mundo para retardar o envelhecimento. Rússia planeja desenvolver um medicamento para bloquear o gene que desencadeia o envelhecimento. Agora saiu uma matéria mais recente aqui, dia 24 de abril, ontem. Rússia desenvolve vacina anti-envelhecimento. Na verdade é um tratamento. O nome não é muito apropriado. Direcionado ao envelhecimento celular. Já vai ser lançado. Aliás, existem várias tecnologias médicas que já estão engatilhadas para serem lançadas. Por que vocês acham que os escuros estão desesperados? Por que vocês acham que eles estão metendo os pés pelas mãos? Tentando desencarnar todas as evidências, né? Apagar as evidências com esses cientistas. Medo de perder o controle da narrativa. Eles já perderam, só que não sabem. Só que eles vão cair atirando, eles são psicopatas. Na verdade, eles sabem, né? Mas eles não querem aceitar a derrota. O urso está desenvolvendo o que as autoridades escrevem como uma vacina, é isso que eles estão rotulando assim, contra o envelhecimento. Fecha aspas. Um medicamento de terapia genética destinado a retardar o envelhecimento celular, bloqueando um receptor ligado às alterações corporais relacionadas à idade. Disse a vice-ministra da Ciência na quinta-feira. Agora. Estão anunciando, porque está praticamente pronto. Tá? Denis, aqui russo, Shekirinsky, vice-ministro da Ciência e do Ensino Superior da Rússia, afirmou que o tratamento experimental teria como alvo o receptor RAS,
que, segundo ele, desencadeia o envelhecimento celular quando ativado. O gene RAG é um receptor cuja ativação inicia o envelhecimento da célula. Bloquear esse gene, ao contrário, pode prolongar sua juventude. Está aqui, disse Chekrinsky em uma conferência sobre longevidade saudável na cidade de Saransk, às margens de Volga, segundo a agência de notícias estatal TASS. Tudo acontecendo. Tudo isso enquanto uma conjunção celestial raríssima acontece exatamente agora, entre 23 a 26 de abril de 2026. Vênus, Urano, as Pleiades e Sedna, alinhados como não acontecia há 12 mil anos. Época de grandes transformações para a humanidade. Bolas de fogo avistadas no céu da Carolina do Sul. Bolas de fogo também foram avistadas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. De dia. Aqui. O próprio Stephen Burns falou, isso aqui, o comportamento desses meteoritos é totalmente atípico. Não corresponde ao que se espera de um meteorito comum, normal, conhecido. Pode ser que seja o ápice ou seres interdimensionais. Um geofísico afirmou isso. Honesto. Chegando em massa à Terra. Pelo menos parte deles. Uau. Será que Chris Bradley estava certo o tempo todo? Ele vem avisando há anos que a profecia da Lady nunca foi sobre um único dia em que tudo se resolve. Infelizmente, tem gente que tem essa cabeça. Não é assim. É um processo. Que é um único dia que acontece tudo de uma vez. Não. Não. Isso é uma visão equivocada. Trata-se de um processo, uma sequência de eventos. E essa sequência de eventos já começou. Já começou. E não vai parar. Que se desenrola gradualmente e leva à grande quebra de paradigma. A chegada do novo conhecimento, tudo indica que estamos exatamente nessa fase, em 2026. E que essa sequência mal começou, o que ainda nos espera até 2027. Porque segundo mais de 15 fontes, Jeremy Corbell, Ross Contert, Dr. Steve Greer, o próprio Chris Bradley, entre outras fontes, fala que o grande ano D, né? O dia D, o ano onde o status quo não consegue mais permanecer, seria 2027. O ano da ruptura. Os céticos mais barulhentos continuam falando alto, mas os fatos não param de chegar de todos os lados, todos os dias. O paradigma está rachando, a realidade está se expandindo mais rápido do que nunca. O momento é agora, o véu está caindo, a verdade está vindo à tona, quer você esteja pronto ou não. Está sentindo a aceleração cósmica também? Eu estou sentindo. Dia após dia. Sabe por que tem pessoas que não sentem? Porque não estão conectadas com essa nova energia. Stephen Burns foi bem claro, e ele está repleto de razão. Tem muitas pessoas que não estão conectadas ainda a essa nova energia. Porque essa energia é tão grande, é tão poderosa, que tem pessoas que escolhem não estar conectados a essa nova energia. Não querem que essa nova energia possa conduzi-los, possa realmente transmutar a sua vida. Portanto, estamos vendo um processo em andamento. Não um dia mágico em que tudo acontece. Essa visão é uma visão equivocada. O evento, são vários eventos sucessivos que levam ao quê? A um ponto de ruptura. E qual é esse ponto de ruptura? A revelação. 2026, 2027, o véu está caindo. Ah, mas você quer mais dados? Vamos trazer mais dados. Eu tenho todo o tempo do mundo. São muitas evidências.
Porque para eu trazer uma coisa para vocês, eu preciso estar muito bem respaldado. E a gente está aqui bem respaldado, com muitos fatos. Göbekli Tepe, a grande esfinge, o relógio cósmico que aponta para 2026 e 2027. Se você não ficar impressionado agora, realmente é porque você não está conectado com a nova energia, porque não é possível. Aí você quer realmente ficar, escolha sua, livre-arbítrio. Alienado. Presta atenção, porque isso aqui é um cientista, é outro cientista. Göbekli Tepe é um local na Turquia, na Turquia. Os locais mais misteriosos do mundo. Pois é. Graham Hancock, escritor, pesquisador, acaba de fazer uma revelação impressionante. Ele decifrou o pilar 43 de Göbekli Tepe, conhecido como a Pedra do Abutre. Segundo Hancock, o abutre entalhado no pilar representa a constelação de Sagitário há 12.500 anos. Durante o solstício de inverno, o Sol estava exatamente nessa constelação. O abutre pairando sobre uma figura sem cabeça simboliza morte e renascimento. Morte e renascimento, ou seja, uma nova era. Um mapa astronômico preciso do céu no momento do impacto do cometa que causou o evento chamado de Drías, recente, que seria o que desencadeou, no caso, a era glacial. Segundo a visão comum. Os cientistas. O senso comum. O mais chocante é que o recinto de Göbekli Tepe foi construído por volta de 11.600 anos atrás. Mas o pilar registra um evento ocorrido há mais de 1000 anos antes. Isso prova que essa data era exatamente sagrada para essa civilização perdida. Uma das civilizações perdidas e as relíquias, né, mais intrigantes do mundo. Locais, um reduto arqueológico incrível, mais misterioso do mundo. Tão importante quanto o Zep-Tep, o primeiro templo, era para os antigos egípcios. Os antigos egípcios falavam de Zep-Tep, que é o primeiro templo, o surgimento das eras. O marcador de eras, o relógio cósmico. O relógio cósmico está sincronizando. Está sincronizado. Essa descoberta se conecta diretamente com outra grande teoria de Hancock, Robert Bauval. A grande esfinge de Gizeh e as pirâmides foram projetadas para refletir o céu de aproximadamente 10.500 a.C., que vai dar 12.500 anos. Cerca de 12.500 anos atrás. Veja a convergência de várias culturas diferentes, que em tese não se comunicavam entre si, todas com o mesmo entendimento. A mesma visão. A esfinge, como corpo de leão, olha para o leste, no equinócio da primavera, alinhando-se perfeitamente com a constelação de Leão. O cinturão de Órion, constelação de Leão, estrela Régulus, da profecia do Chris Bradson. O cinturão de Órion alinha-se exatamente com as 3 grandes pirâmides. Agora, mais uma peça se encaixa nesse quebra-cabeça cósmico. A esfera de Buga, datada de 12.500 anos, no qual agora em maio, Dr. Green vai trazer, segundo ele, provas definitivas que esta esfera é de fato de origem não humana. Traz inscrições em proto-sânscrito que falam justamente de uma mudança de era. Não vou ficar aqui repetindo, porque tem uma profecia proto-sânscrita, né? Em sânscrito antigo, que fala de uma profecia de mudança de era. E o mais impressionante, a estrela Régulus, no coração da constelação de Leão, voltará a se alinhar perfeitamente com a esfinge em 2026, depois de 12.500 anos. Muitos acreditam que 2026 seja o ano marcante dessa grande transição. O próprio Dr. Steve Greer sustenta que advertências registradas na esfera de Buga é para nossos dias atuais. Ele afirma que o status quo atual, o sistema baseado em escassez e controle de energia fóssil, não pode sustentar além de 2027. O Dr. Greer falou isso
Acho que foi no podcast ainda desse ano. Esse ano, 2026. Chris Bretz também aponta para esse mesmo período com marca de uma nova era, a mudança de era e a era de Aquário. Hancock explica que estamos vivendo o final de um grande ciclo de 2.160 anos, conhecido como a Era Zodiacal. Estamos saindo da Era de Peixes, marcadas por religiosidade, fé e dualidade, onde tudo é demônio, né? Aquele pessoalzinho que infelizmente está ainda nessa energia arcaica, né? Como a gente mencionou no começo da live, e entrando na Era de Aquário. Uma era de despertar coletivo, tecnologia avançada, liberdade espiritual e conhecimento compartilhado. Todos os sinais parecem convergir para Göbekli Tepe, a esfinge e a esfera de Buga. As profecias de Edgar Cayce, as palavras de Chico Xavier, as visões de Greer e Bretson apontam para o mesmo período, 2026, 2027, como marco do fim de uma era antiga e o nascimento de outra. Sim, Chico Xavier, porque ele mesmo falou, em 2019, a profecia de 50 anos, de 1969, 2019, se o mundo não colapsasse, né, não entrasse numa guerra nuclear, nós iríamos vivenciar uma nova era tecnológica. Pois é. Espetacular. A grande mensagem da esperança. Estamos diante de uma mensagem deixada para nossos ancestrais. O fim do Kali Yuga e a era da escuridão, conflito e aquecimento está chegando ao fim. A linha do tempo da destruição está sendo dissipada. Com a ativação das arcas antigas e o despertar das relíquias sagradas e o retorno das almas atlantes e o número mágico de 1% da humanidade. Vejam que são vários fatores, várias engrenagens que têm que ser devidamente combinadas. Que desperta em consciência o campo morfogenético do planeta está mudando rapidamente. Essa é a grande transição para a Era de Ouro, a nova Atlântida, que tanto foi profetizada por Edgar Cayce. O fim da Era Kali Yuga está profetizado na mitologia hindu como o momento em que o Avatar Kalki, a 10ª e última encarnação do Senhor Vishnu, aparecerá para restaurar a ordem cósmica. Uau! Uma nova era de abundância, consciência elevada, energia livre e conexão com novas verdades essenciais está se ancorando agora. 2026, 2027 não são apenas anos comuns. Podem ser os anos em que esse antigo relógio cósmico finalmente marca a hora da virada. Lembrando que esse relógio cósmico ele converge harmonicamente e tem origem em várias culturas diferentes. Coaduna. Nossos antepassados não nos deixaram um aviso de medo. Eles nos deixaram uma mensagem de esperança profunda. Mas, se você quer mais evidências, com certeza traremos essas mais evidências. E vamos ficar aqui trazendo evidências e mais fontes. O grande despertar cósmico, a virada da consciência humana. O mais importante é entender o conceito. Eu não quero fé cega. Fé cega é as pessoas que estão ancoradas no antigo sistema. Nossa fé é pautada em quê? Em fatos concretos. Algo tangível. Ou vocês acham que o Stephen Burns tem fé cega? Não. Pautado em fatos. E mesmo porque ele é um cientista. O momento atual é claro, intenso e inevitável. A humanidade está atravessando um ponto de virada cósmico. Não se trata de teoria distante, mas um movimento real, sincronizado com ciclos universais que sempre guiaram a evolução da vida da Terra. Como aponta Stephen Burns e aqui essa senhora, a Rita Ashworth. Estamos no exato ponto onde consciência, energia e cosmos convergem. A antiga era baseada em medo, separação e materialismo está se encerrando. E um novo ciclo de percepção, conexão e expansão já começou. O relógio cósmico está em movimento. Prestem atenção.
Aqui é uma informação adicional que dá muito mais luz às últimas postagens. Então aqui reforça a nossa visão. O relógio cósmico está em movimento. A humanidade sempre esteve inserida em um grande ciclo de precessão de aproximadamente 24 mil anos. Esse ciclo funciona como uma engrenagem cósmica que regula não apenas os céus, mas a própria consciência humana. E esse mecanismo ainda é mais profundo. Sírius, a chave do ciclo cósmico. É, a constelação de Sírius. É. O povo africano de Mali sabia disso há muito tempo. É, Sírius. Sírius, a chave do ciclo cósmico. Sírius, a estrela mais brilhante do céu, localizada a cerca de 8,6 anos-luz da Terra, desempenha um papel central nesse sistema. Ela influencia diretamente nosso sistema solar e o ciclo de eras. Sírius não é apenas uma estrela comum, é um sistema binário poderoso. Sírius A, estrela principal extremamente luminosa. Sírius B, uma anã branca super densa. Essas estrelas orbitam entre si em ciclos precisos, criando um padrão energético estável e poderoso. E mais, o nosso Sol está inserido em uma dinâmica maior conectada a esse sistema. O nosso sistema solar está conectado ao sistema binário de Sírius. Aliás, esta teoria não é apenas compartilhada por Stephen Burns, mas por outros pesquisadores e cientistas teóricos. Então, eu pesquisei, existem muitos cientistas teóricos que compartilham dessa mesma visão. O relógio cósmico, ciclo de 24 mil anos. Essa conexão cria um ciclo de aproximação e afastamento energético que regula diretamente o nível de consciência da Terra. Portanto, quanto Sírius fica mais próximo do nosso sistema solar, maior o nível de consciência. Quando ela se afasta, diminui o nível de consciência. Porque ela está atrelada a densidades superiores, energeticamente falando. Aproximação, expansão da consciência, clareza e despertar. Afastamento, densidade, materialismo e desconexão. Por isso, meus queridos, que muitas pessoas estão vendo um segundo sol vermelho. Entenderam agora? Esse movimento completa o ciclo de 24 mil anos, o verdadeiro relógio da consciência humana. Ascensão e retorno à consciência elevada. É só juntar os pontos. Então, uma das estrelas de Sírius tem uma conexão com o nosso sistema solar. Nosso sistema solar é um sistema binário. O que ocorre é que a distância é tão grande que demora milhares de anos para que o nosso segundo sol, vamos colocar dessa forma, possa realmente se alinhar com o nosso sistema solar. Durante milhares de anos, a humanidade percorreu a fase descendente desse ciclo, marcada por conflitos, medo, estruturas de controle. Agora esse movimento se inverte, estamos subindo novamente. A consciência está se expandindo de forma acelerada, e sinais disso estão por toda parte. Questionamento de sistemas antigos, busca por propósito e despertar espiritual coletivo. Aqui, fase ascendente, expansão da consciência. Nós estamos aqui, nesse momento aqui da encruzilhada. Então, a fase descendente já está praticamente encerrada, já adentrando aqui na fase ascendente. Estamos saindo do ponto mais baixo, iniciando a subida novamente. Uau! Ciclos que moldam a história. Dentro desse grande ciclo, existem ritmos menores que marcam o momento-chave. 12 mil anos, grandes viradas planetárias. 12 mil anos que bate
com o calendário cósmico que apresentamos há pouco. Graham Hancock. 12 mil anos, eras astrológicas. 1.500 anos, ascensão e queda de civilizações, nada aleatório, tudo segue um padrão. Doze mil anos, grandes viradas planetárias. 12 mil anos, eras astrológicas, era de peixes, era de aquários, era de Capricórnio, de touros, leão. E 1.500 anos, ascensão e queda de civilização. O impressionante é que estamos vivendo 3 ciclos de uma só vez. De 12 mil, de 2 mil e de 1.500 anos. Agora, tudo, simultaneamente. É claro que isso vai ser o dínamo de uma grande transformação impactante. Todos esses fatores somados. Templos antigos, tecnologia avançada de consciência. Civilização antiga já dominava esse conhecimento. Egito Gizeh já sabia disso. Alinhamento com Sírios e Órion. Funcionava como um marcador preciso dos ciclos cósmicos. Malta. Hipogeu. Um verdadeiro centro de ressonância energética conectado às frequências universais. Göbekli Tepe, que acabamos de falar há pouco. Um dos maiores antigos complexos do mundo, registrava eventos cósmicos e transição de eras. Essas estruturas não são apenas construções, são dispositivos de alinhamento entre o ser humano e o cosmos. Templos antigos, tecnologia de consciência. Funcionam como antena energética em pontos de linha-lei para atrair energia de Sírios. Então, esses grandes monumentos históricos, as pirâmides do Egito, as construções de Göbekli Tepe, os monumentos, em Malta também, são antenas para conectar a energia de Sírios, porque se não tivesse essa conexão, fosse totalmente rompida, o nosso mundo teria acabado há muito tempo. Os Dagon, guardiões do conhecimento de Sírios. O povo Dagon, de Mali, africano, já sabia disso há muito tempo. Já detinham esse conhecimento. O povo Dagon preservou informações detalhadas sobre Sírios muito antes da ciência moderna. Conheciam Sírios B, compreendiam sua densidade, sabiam de sua órbita. Esse conhecimento foi mantido como herança de conexão direta com esse sistema solar. Eles que receberam essa informação desses seres aqui, que desceram do céu, trazendo a informação sobre o relógio cósmico. Pois é. Fantástico. E se você não está impressionado, deveria estar impressionado nesse momento. Eles tinham 40 dentes. Opa. Tentado com Trump de novo, tentaram matar ele, mas ele tá bem. Conseguiram tirar ele, estava no jantar agora. Ah, a Eliette está me dando uma informação aqui que tentaram contra a vida do loirão, mas ele conseguiu safar novamente. Ele tá no jantar. E ele tá querendo voltar pro evento. E ele está querendo voltar pro evento. É como eu falo, meus amigos, os escuros não param. Não param. Não param. Medo da divulgação. Medo, terror, o pânico da divulgação e da revelação. Como eu disse para vocês, essa estrutura de poder está sucumbindo. Liette me trouxe aqui notícia de última hora. E o segundo, no caso, o agressor foi preso. Eles tinham 40 dentes muito finos, o que explica por que os Dagon costumavam afiá-los. Contato com esses seres supostamente sagrados gerou uma aproximação do povo Dagon com a grande conhecimento do universo, que até hoje não pode ser explicado de forma racional. Ninguém explica como esse povo, essa tribo, detém esse conhecimento. Isso é um mistério. Segundo a crença, os nomos vieram à Terra para evangelizar as pessoas, ajudando-as a ensinar-lhes técnicas para cultivar a savana, para pescar, além de fabricar cerveja e tornar mais simples o surgimento de frutos e árvores. Agora a transição para Aquário. Estamos atravessando a passagem. A grande transição da era de peixes para Aquário. A era de peixes, era de Aquário. Isso não é simbólico, é energético, é real. Esse momento representa o fim do controle centralizado, o início da consciência coletiva e a ativação da interconexão humana.
Meus amigos, eu fico pensando aqui, o Loirão realmente é predestinado. Quantos atentados, não, gente? Um passou 1 milímetro da orelha, quando ele era ainda candidato. Teve um outro, agora, mais um atentado. Pois é. Eles estão com medo, estão desesperados, porque eles sabem que a revelação é inevitável. O ponto de escolha. A humanidade está diante de uma decisão: continuar repetindo padrões antigos ou acessar um novo nível de existência. A cura e a reconexão. Os padrões de medo, competição e sobrevivência estão sendo dissolvidos. O novo movimento de cura emocional, equilíbrio interno, reconexão com a consciência. A nova frequência e cooperação. A estrutura da sociedade está mudando. De controle para colaboração, de ego para consciência, de separação para unidade. Alinhamento com o novo ciclo. A preparação já está acontecendo através de práticas simples e poderosas. Meditação, contato direto com a terra, andar descalço, aterramento. Tudo isso eu já falei inúmeras vezes, mas é importante repetir aqui. Elevação emocional, pensamentos e sentimentos positivos, fundamental. Alta vibração. E práticas de contato consciente, protocolos de contato. C5, por exemplo, do Dr. Steve Greer. Já tem aqui várias lives que eu já falei. Inclusive tem por escrito até no nosso canal do Telegram. O protocolo em português. Conexão com a natureza. União sagrada também. É um recurso maravilhoso. Uma prática de conexão fantástica. Muito eficaz. E de proteção, principalmente para os casais. Onde a troca energética consciente fortalece o equilíbrio, a expansão da consciência e a harmonia espiritual entre duas pessoas com a ascensão da Kundalini. Obviamente, isso é conhecido desde tempos imemoráveis. O Tantra original deixa isso mais do que claro. Sem falar do William Reich. A união não é apenas emocional ou física, é energética alinhada com o próprio fluxo do cosmos, funcionando como um catalisador para o grande despertar. O salto já começou, não é algo futuro. Está acontecendo agora, meus queridos. A consciência humana não está sendo refigurada e nada pode parar o que está por vir. Isso é um processo. E quem abriu esse processo, essa sequência de eventos, foram os seres interdimensionais. E nada pode parar. Nada pode interromper esse fluxo poderoso. A conclusão, a nova era está em curso e o relógio cósmico não para. Sírius mantém sua influência nessa grande sistema, a Terra responde e a humanidade desperta. A transformação não é uma possibilidade, é um fato em andamento. Demis Viana. A Terra é algo incrível, meus amigos, o nosso planeta, o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele está conectado com o sistema de Sírius e das Pleiades. O que acontece é que a energia de Sírius e a energia das Pleiades, Sírius, porque agora está bem mais próximo do nosso sistema solar, né? Está no processo ascendente, e as Pleiades, nós literalmente estamos sendo influenciados por duas constelações poderosas para adentrar a era de Aquários. Cinturão de fótons. Cientistas já falavam do cinturão de fótons. Sistema binário da Terra. Na verdade, são combinações. E ambos os fatores estão sendo combinados aqui, como se fosse uma intersecção com o sistema solar. Criando uma intersecção direta com o nosso sistema solar. Energética. E você tem dúvida? Eu acho que as suas dúvidas... É válido ter dúvida. Mas o importante é esclarecer e trazer mais dados. O grande despertar, o alinhamento que não ocorre há 12 mil anos e a nova era da humanidade. Stephen Burns.
Estamos diante de um evento celestial tão raro que a última ocorrência remota, época de Göbekli-Tepe, de novo, o evento de Younger Dias, que determinou a última era glacial. Aproximadamente há 12 mil anos, uma conjunção extraordinária entre Vênus, Urano, Pleiades e um misterioso objeto transnetuliano, Sedna. Tudo combinado. A última vez que teve essa combinação, esse alinhamento, essa conjunção, foi há 12 mil anos. Impressionante. Tudo aquilo, meus amigos, aqueles alinhamentos raríssimos, todos acontecendo agora, em 2026. Todos. Claro que isso foi planejado na linha do tempo por seres interdimensionais. Está se formando e como ela, bases da nossa realidade estão sendo reconfiguradas. Este não é apenas um espetáculo astronômico, é um portal energético que convida a humanidade a abandonar velhos padrões de dor e dar um salto quântico na evolução da consciência. Os protagonistas do alinhamento, tá aqui para vocês, Vênus, Urano, Pleiades, acabei de falar das Pleiades, e Sedna. Corpo celeste, significativo no evento. Vênus representa os relacionamentos, os sistemas financeiros, o amor e o valor. Urano traz mudanças radicais, ruptura de padrão e libertação para o benefício coletivo. As Pleiades, aglomerado estelar, 444 anos-luz, carrega uma energia feminina divina, ligada ao chakra do coração. Já se conecta aqui, podemos linkar com a dama. Frequência 444, auxiliando na integração de códigos de luz superiores. 12. Né? 4 mais 4 mais 4 dá 12. Sedna, objeto transnetuniano, de órbita extremamente elíptica, completa um ciclo a cada 11.400 anos. Atua como um contrapeso à disrupção de Urano, trazendo paz profunda e luz branca dourada. O fim do humano ferido e a cura está na mudança da percepção. É o humano ferido. Meus amigos, pessoas que ficam na energia de vítima são suscetíveis, são vulneráveis à energia negativa. Saia agora dessa energia, porque essa energia está te aprisionando. Não se coloque na posição de vítima. Se coloque na posição do herói. Daquele que foi predestinado a viver nesse tempo para uma grande mudança. Como um ator, como um agente da luz. Para ontem. Porque se você não tiver essa visão, você não estará apto para receber essas novas energias. Você cria o quê? Uma barreira. Que acaba obstruindo essas energias transmutadoras. A grande barreira para a evolução humana sempre foi a obsessão em tentar se curar. Não tente se curar. Tente o quê? Mudar o padrão de pensamento. Não se atenha ao problema, e sim à solução. Não se trata de tentar se curar, porque o ato de tentar mantém o foco na ferida. No trauma, naquilo que está supostamente errado. Ao focarmos a nossa energia no problema, alimentamos sua frequência e mantemos vivo. Sim, exatamente isso. A verdadeira cura não acontece quando tentamos consertar algo quebrado. A cura acontece quando mudamos o padrão de pensamento. Mudar o padrão de pensamento, ou seja, pensamento coerente. Novamente. Dr. Robert Moore comprovou isso cientificamente. É assim que se livra dos traumas. Sem falar de William Reich. A maneira como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Tente mudar a maneira que você enxerga o mundo e a si mesmo. Este é o segredo da cura interior. Mudança de postura, ou melhor, de padrão de pensamento. E como que se muda o padrão de pensamento? Mudando a energia. Quando você muda de energia, você muda também o seu padrão de pensamento. Aliás, os nossos pensamentos estão em consonância com a energia que nós
carregamos, compartilhamos. Se você está com energia pesada, obviamente que você vai permanecer no velho padrão, no padrão do sistema. Ainda mais pessoas que ficam na condição, se colocam na condição de vítima. Aquela condição de Penélope charmosa, né? Salve-me, please, please. Não. Se você continuar assim, você será dominado pela energia negativa. E você se torna vulnerável. Por que que o loirão se safou sempre? Não é porque só ele é predestinado, não. Porque tem energia forte. Quando você está conectado a essa energia transmutadora, você cria o quê? Proteção. E a pessoa, quando reclama, fica murmurando, simplesmente está o quê? Com o campo escancarado. É como se estivesse pedindo, escuros, me destruam. Eu quero, estou clamando aqui, estou aqui para vocês. Você vira alvo. Por isso que é importante ser útil. Ser útil. E como você pode ser útil? Com energia positiva. Aliás, as sementes estelares vieram para cá para isso. Tem gente que chega assim e fala, qual é o meu propósito? Seu propósito é manter a sua energia elevada. A própria Dolores Cannon, o Andrija Puharich, fala que as sementes estelares... Andrija Puharich, agente da CIA. Não quer acreditar na Dolores Cannon, porque ela tem, né, aquela conotação, mas apesar que ela tem muita credibilidade. Ela é mística. Acredita pelo menos no Andrija Puharich, que era cientista. Vieram para cá o quê? Para exalar luz. Para influenciar pessoas com a sua energia, o ambiente ao seu redor. Mas se você chega, por exemplo, no chat, e o chat fica pesado, carregado, é porque você está com energia ruim. É óbvio. E o seu campo está escancarado para energia negativa e para ataques espirituais. No espírito de reclamação, de vítima. Não somos seres quebrados, precisamos de reparo. Somos seres eternos tendo uma experiência humana temporária. A cura não é um ato de luta contra a dor, mas um reconhecimento de que a própria dor, quando vista sob nova perspectiva, é uma forma de perfeição divina. Então não veja os obstáculos e a sua dor como algo terrível. Veja isso como uma oportunidade de crescer. Porque é justamente isso que o universo espera de você. E se você crescer como pessoa e se conectar a essa energia transmutadora, pode ter certeza que todas as dificuldades, todos os problemas serão sanados. E as balas literalmente serão desviadas de você, como aconteceu com o loirão. Não vão te atingir. Elas envolvem a força interior necessária para superar qualquer obstáculo. Assim como o JP também. JP sofreu várias ameaças. Sofreu até tentado. Foi sequestrado. E tá aí. Vai fazer uma conferência agora. Está se preparando. Essa é a preocupação dele. Servir os outros. E quando você serve os outros, o universo fala, esse aqui merece proteção. Agora, aquele que reclama, o universo olha assim e fala, isso aí não vai fazer diferença, não. Até melhor ele desencarnar mesmo, né, Eliette? Para crescer numa nova vida, para evoluir. O universo é muito pragmático. Muito pragmático. Aprendizado. Porque essa vida é um aprendizado. A energia de Urano entra em cena para quebrar esse ciclo. Ela nos ajuda a parar de tentar resolver o trauma mentalmente e simplesmente nos render ao processo. Se render a essa nova energia. Deixar-se, permitir-se conectar com essa energia. Se permita, abra os braços, se conecte com a natureza, se conecte com seu esposo, literalmente, também é uma forma de você conseguir se alinhar com essa nova energia. Ancorar essa nova energia. Pare de tentar curar. Permita que Urano desmantele os padrões obsoletos e que a fênix surja dentro de você.
Não resista. Porque quando você fica na situação de vítima, você está resistindo a essa energia transmutadora. Energia de reclamação. Pois é. Ao processo. As velhas camadas de padrões obsoletos começam, então, a desmoronar naturalmente, permitindo que a fênix ressurja das cinzas da dor antiga. Maravilhoso. E esse gráfico aqui é muito bom. Aqui, ó. Fim do medo ferido. Cura está na mudança da percepção. Não tente e não em tentar se curar. Identificação com a dor. A maioria está assim, identificado com a dor. Ali conectado com a dor, com o trauma. Nada vai dar certo, naquela energia negativa, pesada. Aí vai ficar desse jeito aqui. Totalmente vulnerável. Urano quebrando os padrões. Tem gente que aceita, ou seja, se conecta a essa nova energia, tem gente que rejeita, acaba repudiando. É uma questão de escolha. Aí terá o quê? O surgimento da fênix. E depois do surgimento da fênix, interior, a identidade de alma infinita, conectada à perfeição. Não se trata de curar a ferida, mas de transcender a identidade que a criou. Uau! Palavras sábias. A cura real não acontece quando nos identificamos com o problema, mas quando assumimos a nossa identidade de alma. Quem nós somos de verdade, o nosso propósito. E o nosso propósito é o quê? Ancorar as forças da luz e a energia positiva. Acima de qualquer coisa, independente do que você faça. Não importa se você é influenciador, não importa se você é dona de casa, não importa o que você faça. O propósito é o quê? Ancorar essa nova energia. E cada um faz da sua maneira, do seu jeito, conforme o seu dom, a sua vocação. Ninguém está pedindo para você fazer aquilo que você não tem dom, que você não tem vocação natural. Porque o propósito maior é o quê? Ancorar essas novas energias. Este é o verdadeiro propósito, é o propósito principal que todos nós compartilhamos. Recíproco da humanidade. A percepção que somos infinitos, conectados à perfeição em nossa essência. A mudança de percepção é a chave. Não se trata de curar a ferida, mas de transcender a identidade que a criou, já falamos. O papel do fígado e a limpeza ancestral. Um aspecto fascinante e pouco conhecido é que o fígado humano, é o seu fígado, retém a memória da dor ferida da humanidade. Seu fígado. É no fígado que fica a energia da dor, do trauma, da reclamação, do receio, do ressentimento. Tá ali, tá ali. Do espírito de vítima, do vitimismo. Durante esse alinhamento está ocorrendo uma profunda limpeza e renovação da energia do fígado, permitindo que traumas ancestrais e coletivos, do campo morfogenético familiar, do seu bisavô, tataravô, porque vai passando de geração para geração, nos mesmos padrões. Sem falar das vidas passadas. Inclusive de vidas passadas, sejam finalmente dissolvidos e liberados do corpo físico. As Pleiades atuam como uma força materna acolhedora, feminina, sustentando códigos de luz mais elevados, enquanto ainda habitamos a forma humana. A mensagem é clara, a cura não é apenas pessoal, é gerencial e coletiva. Gerencial e coletiva. Revolução financeira do fazer para receber. Historicamente, os ciclos de 84 anos desse alinhamento, órbita de Urano, estiveram ligados a marcos fundamentais da economia global. Presta atenção. Ano do evento, 1606, fundação da Virginia Company e a descoberta da Austrália. 1690, primeira emissão de dinheiro do papel do Ocidente. E início das negociações de commodities no Japão. Tudo isso em ciclos de 84 anos. Na órbita de Urano. É claro que não é coincidência. Em 1773, Boston Tea Party, conflitos com a Companhia Britânica das Índias Orientais. 1942,
ponto mais baixo da CIP desde a Grande Depressão, em meio à revolução tecnológica da Segunda Batalha Mundial. 2026 vai cair um novo ciclo de 84 anos que muda o sistema financeiro. A ruptura de sistemas financeiros obsoletos e a transição para uma nova era de fluxo de capital. E está aqui para vocês o gráfico. Revolução financeira do fazer para receber. Mesmo padrão de 1606, 1690, 84 anos, 1773, grandes marcos de mudanças financeiras, nós teremos um novo agora em 2026. E se você não está arrepiado, deveria estar arrepiado nesse momento. Segundo as fontes, a frequência do amor da 7ª dimensão está sendo integrada ao sistema financeiro. E isso alterará até mesmo a sensação física ao tocar uma nota de papel. Então você vai lidar com dinheiro com uma visão, com uma percepção nova, com uma nova conotação. Ou o cartão de crédito. A identidade em relação ao dinheiro está mudando, saindo do divino masculino. Foco apenas em fazer, criar e manifestar. Porque essa é a função do divino masculino. É criar e manifestar, através do esforço. Para o divino feminino, receptividade, intuição e presença. Aliás, a combinação de ambos é fundamental. De ambos os conceitos. O desequilíbrio, é interessante, o desequilíbrio entre o feminino e o masculino não é só interno. Ele acaba repercutindo, ele acaba externando na civilização inteira. Por isso que a nossa civilização é desequilibrada, porque existe desequilíbrio entre o masculino e o feminino. Na nova era não haverá mais desequilíbrio entre o masculino e o feminino. O feminino e o masculino estarão em harmonia plena. E isso começa no lar. Importante isso. Começa no lar, na sua casa, com o seu respectivo marido ou esposa. Orientações práticas para este portal. Devido à intensidade das frequências sendo ancoradas pelas Pleiades, algumas práticas são recomendadas para facilitar a integração. A regra dos 5 minutos. A regrinha dos 5 minutos para você ancorar com essa nova energia. Só que primeiro você tem que parar de reclamar e ficar na condição de vítima. Primeira coisa a se fazer. Depois disso, siga essas instruções para que haja realmente a grande salto evolutivo espiritual. Primeiro, a regra dos 5 minutos. 5 vezes ao dia, leve sua consciência total para o corpo. Especialmente para o ventre. Perto das zonas erógenas. Isso. A base da coluna, chakra raiz. A força vital reside na base. E o Tantra original, conhecido em todas as culturas como Hierogamos, o casamento sagrado, ensina que a união sagrada desperta a Kundalini e eleva a energia dos chakras superiores. Então se conecte a esses chakras, para você se conectar com os chakras superiores. Para conectar com os chakras superiores, começa com os inferiores. Essa é a regra. Mesmo porque a Kundalini desperta de baixo para cima, não de cima para baixo. Conexão com a natureza. Essencial para ancorar as frequências elevadas e dar espaço para exalar as energias antigas que estão sendo liberadas. Muita conexão com a natureza também é recomendável. Respiração no ventre. Respiração no ventre. Sinta a respiração no ventre, sentindo aqui, nos chakras inferiores. No chakra base, melhor dizendo. Ocupar o abdômen, onde reside a intuição visceral. Ajuda a trazer a alma de volta à forma física. Tanto é que na união sagrada, esse tipo de respiração também é recomendável, não, Eliette? Interessante isso aqui. Antes do ato em si. Rendição, surrender. Pare de tentar curar. Permita que Urano desmantele os padrões obsoletos e que a fênix surja. Então reserve 5 minutinhos para meditar, respirar, sentir o chakra base e ter contato com a natureza. Se você tiver esposo ou esposa, aí é recomendável também a união sagrada à noite. Porém, se você for solteiro, faz a respiração, conexão com a natureza, né, Liette?
ok? Que você também terá bons resultados. Então tem para todo mundo, solteiro e casal. Ok. E ninguém tem desculpa aqui. Pois bem. A nova era, oração, não esforço. A configuração atual de Vênus, Urano e Pleiades e Sedna não é um evento para ser temido. É um presente cósmico, um portal para ancorarmos frequências de luz mais elevadas em nosso corpo físico, facilitando a transição de uma vida focada na mente para uma existência guiada pelo coração, pela paz profunda e pela identidade de alma. Aqui, regra dos 5 minutos, 5 vezes ao dia. Leve sua consciência ao corpo, especialmente ao ventre, à base da coluna. A base da coluna, onde surge o quê? A Kundalini, né, que são apresentadas, inclusive, por 2 serpentes. Uma representa o masculino e outra o feminino. Equilíbrio entre o masculino e o feminino. Conexão com a natureza, muito importante também. Respiração no ventre. Rendição a essa nova energia. Deixe fluir essa nova energia, sem resistência. Não crie resistência, não tente obstruir essa energia. Deixe que ela flua naturalmente. 5, oração, presença e permissão. Comunicação com seres de dimensões superiores, no espaço, nos oceanos, no interior da Terra. A partir desse momento, você se conecta o quê? Com a sua família de alma. Esses são os passos para se conectar com a sua família de alma e ter contato com seres, com entidades não humanas. Todo mundo pode alcançar isso e deve alcançar isso. Seguindo esses passos simples. Simples. Os seres de luz são tão misericordiosos que eles facilitaram tudo. É bem fácil. Qualquer um pode fazer isso. Bem fácil. Bem simples. É só querer. É uma questão de querer, acima de tudo. De boa vontade. A nova era, oração, não esforço. As configurações atual de Vênus, Urano e Pleiades e Sedna não é um evento para ser temido. É um presente cósmico, um portal para ancorarmos frequências de luz mais elevadas em nossos corpos físicos. Que eu já falei, né? Pois bem. A frequência da Terra está sendo sintonizada. A comunicação com seres de dimensão superiores, tanto no espaço quanto nas profundezas dos oceanos e em cavernas de cristal no interior da Terra, está se tornando mais acessível. O trabalho não é mais de esforço, é de oração, presença e permissão. E quando ela fala de oração, é comunicação interestelar. Oração é se comunicar com a sua família de alma. E para se comunicar com a sua família de alma, você precisa apenas seguir estes passos aqui. 4 passos. Né? E chegar ao 5º passo. Da comunicação direta com a sua família de alma. Se você fizer isso, você já está contribuindo muito. Você pode dizer que cumpriu a sua missão na Terra. Que fácil, como os seres de luz são misericordiosos e benevolentes. Você já estará contribuindo para a mudança do campo morfogenético e ancorando a energia da nova era. Bom, eu acho que chegamos no momento culminante e não temos tempo a perder. Comece agora, do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. Gratidão a todos que se fazem presentes nessa live. Já estamos chegando a 2 horas de live. Eu precisava trazer esse especial para vocês. E se vocês acreditam que esta informação agregou na sua vida e pode agregar também na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like antes de sair. Ok? Gratidão infinita. E a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.